partir para o nosso breve estudo desta noite e nós veremos hoje a pergunta de número 100 do breve catecismo de Westminster, que vai tratar sobre a oração, como nós temos visto, né? E hoje nós falaremos brevemente sobre o prefácio da oração dominical. Sobre o prefácio da oração dominical. E a pergunta de número 100 do breve catecismo de Westminster nos diz o seguinte: o que é o prefácio da oração? O que o prefácio da oração dominical nos ensina? O que o prefácio da oração dominical nos ensina? Resposta nos diz o seguinte: o prefácio da oração dominical, que é: Pai nosso que estais nos céus, ensina-nos que devemos nos aproximar de Deus com toda a santa reverência e confiança, como filhos a um Pai, capaz e pronto para nos ajudar. E também nos ensina a orar com os outros e por eles. Então, o prefácio da oração dominical nos ensina esta verdade, né? E o prefácio ou a oração dominical nós encontramos em Mateus capítulo 6. A partir do verso 9 começa a oração dominical que nos diz, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas nós veremos primeiro Pai nosso que estás nos céus. É interessante que o breve catecismo de Westminster vai nos apresentar esta estrutura, que é um prefácio e as 6 petições que vêm logo em seguida. E a estrutura da oração nos ensina também como nós devemos orar ao Senhor. A oração começa se dirigindo a Deus, o Pai, exaltando a Deus, o Pai. E é interessante porque esta oração, ela nos apresenta, ou este prefácio da oração, já nos apresenta de início duas principais ideias, né? 2 principais ensinos ressaltado aqui neste ensino do prefácio da oração. O que é? Primeiro, a verdade de que Deus é o Pai do seu povo. E segundo, a verdade de que Deus e seu povo não são iguais, porque Deus existe muito acima do seu povo, na majestade e glória dos céus. Por isso a oração nos diz: Pai nosso que estais nos céus. Então, quando nós olhamos para esta realidade, nós pensamos assim: Pai nosso que estais nos céus, nós vemos que é uma oração que nós nos dirigimos a Deus o Pai. E é interessante, Pai nosso, né? Uma oração que envolve não somente a mim particularmente, mas aqueles que são meus irmãos em Cristo e que têm Deus por Pai. Por que razão estou falando isso? Porque quando nós olhamos, meus irmãos, para este texto, quando ele se dirige a Deus, o Pai, não se trata aqui de qualquer pessoa orando a Deus, o Pai, como se Deus fosse Pai de todo mundo, no sentido religioso da coisa. Porque o que é que nós entendemos, não é? O que nós sabemos, segundo a Escritura, é que o Senhor Deus, Ele criou o mundo e tudo o que nele há, e nós somos criação de Deus. Mas, ainda que em algum sentido mais genérico possamos falar que todos os homens são filhos de Deus, quando nós olhamos para esse texto de modo particular, ele não está falando, ou ele não está nos ensinando que Deus é Pai de todos no sentido religioso da coisa. Porque quando nós olhamos para este texto, é no sentido religioso que o termo Pai é usado na oração do Senhor. Nesse sentido aqui, não é verdade que todos os homens, indiscriminadamente, são filhos de Deus. Isso implica na realidade de que esta oração ela não pode ser feita por qualquer pessoa. Essa oração, por exemplo, não pode ser feita por ímpios. Esta oração não pode ser feita por aqueles homens que não conhecem o Senhor. Porque somente aqueles que foram salvos por Cristo têm Deus por seu Pai. Quando nós olhamos, por exemplo, para João, capítulo 1, verso de número 12, nos vai falar um pouco acerca disto. Quem são os filhos de Deus? O texto nos diz o seguinte, João, capítulo 1, verso 12.
Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem é que recebeu o poder para serem feitos filhos de Deus? Aqueles que creem no Senhor. Aqueles que foram salvos por Ele. Isto implica, então, na realidade que nem todo mundo é filho de Deus. E a oração não pode ser feita por todos, e nós não fazemos a oração em conjunto com aqueles que não temem ao Senhor, como nesta oração do Pai Nosso. E nesses dias, até nós vimos, né? Pessoas clamando ao Senhor, se utilizando da oração do Senhor, todos conjuntamente a uma só voz. O ponto é, a oração aqui é feita por aqueles que são salvos, pelos filhos do Senhor, pelo povo de Deus. Eles clamam a Deus, o Pai, nesta oração. Isto vai de encontro à ideia sustentada por alguns hereges por aí da paternidade universal de Deus, né? Que todos são filhos de Deus. É um ensino contrário à Escritura Sagrada. Mas continuemos aqui atentando mais um pouco sobre esta palavra, né? Pai nosso que estás no céu. Então nós já vimos aqui que nós que conhecemos a Cristo é que podemos chamar Deus de Pai. E quando nós olhamos e falamos que estás nos céus, nós não podemos imaginar que isso significa que Deus ele está tão longe de nós que nós não podemos de forma alguma alcançá-lo. Como se Deus fosse um Deus tão, mas tão distante que Ele não consegue nos escutar. Ou um Deus tão distante, tão transcendente, que de forma alguma Ele pode se compadecer daqueles que se dirigem a Ele em oração. Porque alguém pode imaginar coisa desta natureza, né? Não. O Senhor Deus é um Deus que escuta a oração do seu povo, porque Ele é também o nosso Pai. E Ele nos convida a nos aproximarmos dEle com confiança na sua bondade paternal por nós. Nós podemos clamar a Ele certos disto. A palavra do Senhor nos ensina algumas verdades acerca disto. Quando nós olhamos, por exemplo, para Lucas capítulo 11, verso de número 13, Lucas, capítulo 11, verso de número 13, a palavra nos diz o seguinte: Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É uma pergunta que Cristo faz. Se os homens que são maus abençoam, né, e sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais Deus, Pai Celestial. Se nós clamarmos a Ele, sendo Ele o nosso Pai, sendo Ele o teu Pai. Um outro texto ainda, em Romanos capítulo 8, verso de número 15, vai reforçar a realidade de que nós podemos e devemos nos aproximar do Senhor nosso Deus com confiança. Romanos capítulo 8, verso de número 15, quando a palavra nos diz o seguinte: Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Então, aqueles que foram salvos por Cristo, aqueles que foram adotados por Deus na sua família, aqueles que têm Cristo por seu irmão primogênito, são estes que têm Deus por Pai e são estes que podem clamar com confiança ao Senhor. Essa atitude de confiança em Deus como nosso Pai procede então da obra especial do Espírito Santo em nossos corações. Então nós voltamos para Deus, o Pai, chamando-o de nosso Pai pessoal, né? Pai do povo de Deus. Então, se Ele é nosso Pai e é um Pai bondoso, nós realmente podemos estar com confiança diante dEle. É inclusive isto que nos diz a palavra ainda em Hebreus capítulo 4, versos 14 e verso de número 16. Hebreus, capítulo 4,
verso 14 e 16. Eu vou ler do 14 ao 16. Diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A realidade bíblica de que nós podemos nos achegar confiadamente, nós podemos nos aproximar ousadamente do trono da graça de Deus. Se você foi salvo por Cristo, esta é uma realidade acerca de você. Você pode se aproximar assim do Senhor, confiadamente, com certeza, com segurança diante do trono da graça do nosso bondoso Deus e Pai. Ele, como Deus bondoso, como Deus gracioso, Ele nos ouvirá. Ele, como um Pai atento, sabe das nossas necessidades, Ele então nos socorrerá. Ele é aquele, quando nós clamarmos, apresentando as nossas maiores angústias, as nossas maiores necessidades, Ele, certo de que são estas realidades e necessidades reais, Ele, segundo a sua boa vontade, no momento estabelecido por Ele mesmo, no momento oportuno, nos assistirá. E nós devemos confiar assim. Nós devemos nos aproximar realmente certos de que o Senhor nos escuta e de que Ele vai nos dar aquilo que nós realmente precisamos. Obviamente que Ele não tem de nos dar aquilo que nós pensamos que precisamos. Porque muitas vezes a gente imagina que precisamos de algo, mas na realidade não precisamos assim. Nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos orar devidamente. A gente às vezes pensa que está pedindo um peixe, está pedindo uma pedra. Mas o Senhor não. Ele nos dá realmente aquilo que nós tanto precisamos. E Ele vai nos dar se realmente precisamos. E se não temos, é porque não precisamos. Essa é uma realidade que nós devemos levar para a nossa vida. Então, o primeiro ponto é, o Senhor, Ele está nos céus, mas nós podemos nos aproximar dEle. Ele escuta as nossas orações. Mas também é importante sabermos que o nosso Pai, Ele realmente está nos céus. Que Ele é um Senhor exaltado acima de nós. E que isto deve moldar o modo que nós nos aproximamos do Senhor. Como nos diz o breve catecismo, devemos nos aproximar do Senhor também com santa reverência. Não é de qualquer jeito que nós oramos a Deus. E como vai comentar o Gerhardus Voss no comentário dele do Catecismo Maior, ele vai dizer o seguinte: por que devemos nos aproximar de Deus com reverência? O fato de Deus ser nosso Pai não significa que Ele e nós estejamos no mesmo nível, nem que possamos nos aproximar dele como bem quisermos, nem do modo que tratamos um amigo terreno. A paternidade de Deus não anula a sua majestade, glória e soberania. Não significa que podemos nos aproximar dele com desleixada familiaridade. A informalidade e quase leviandade de algumas orações modernas é extremamente irreverente e muito ofensiva. A paternidade e o amor de Deus não bastam como desculpas para a irreverência na oração. Papaizinho diminuindo Deus que é grande demais. O cara lá de cima, como algumas pessoas falam, isso não é uma forma adequada de nos dirigirmos ao Senhor Deus, que é majestoso, glorioso e soberano. Somos chamados a nos dirigirmos a Ele chamando-o de Pai. Pai soberano, Pai eterno, Pai grandioso, Pai exaltado, Pai majestoso. É assim que nós devemos nos aproximar do nosso Senhor. Como ainda escreveu um outro
comentarista do Breve Catecismo, ele vai dizer a reverência, porque nosso Pai é Deus. Contudo, a confiança, porque Deus é nosso Pai. A reverência, porque Deus está nos céus e nós, aqui na terra. Mas a confiança, porque Jesus Cristo veio para ser nosso Salvador. Através dele, então, sendo Cristo nosso mediador, nós podemos nos aproximar deste Deus glorioso, que é exaltado, majestoso, soberano, mas escuta as minhas e as tuas petições. Até mesmo aquelas nossas petições que muitas vezes não estão carregadas de uma fé tão firme assim. Muitas vezes nós estamos fracos e a nossa fé é frágil, mas é um Senhor que requer de nós que oremos com fé, ainda que nossa fé seja minúscula. Ele é um Deus que se inclina para ouvir as nossas orações. Mas não nos aproximemos dele, meus irmãos, como muitos se aproximam, como se estivesse conversando com um amigo. E aí, cara, legal? Deixa eu trocar um papo contigo. Como assim? Deixa eu falar aqui com... Não existe uma conversa. Não se trata de um papo assim como se eu estivesse falando com meu amigo, com meu colega, com meu irmão. Não. O Senhor requer de nós reverência e santo temor. Nós não falamos com qualquer homem, não. Nós falamos com Deus. É isso que a Escritura nos ensina. E, para finalizar, a oração vai nos ensinar o seguinte, como o próprio catecismo nos deixa muito claro, não é? Ele vai dizer que devemos nos aproximar com santa reverência e confiança, como filhos a um Pai capaz e pronto para nos ajudar, e também nos ensina a orar com os outros e também pelos outros. Então, nós somos chamados neste prefácio a orarmos conjuntamente, mas a não orarmos somente pelos nossos desejos, pelas nossas necessidades. Como nos diz dois textos que nós olharemos brevemente, Efésios capítulo 6, verso de número 18. Efésios capítulo 6, verso 18, que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ainda, um último texto, Tiago, capítulo 5, versos 16 até o verso de número 18. Tiago, capítulo 5, verso 16 a 18, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Mas o verso 16 nos diz: orai uns pelos outros. Nós temos, meus irmãos, portanto, o dever de não orarmos simplesmente por nós individualmente. Orar por nós e pedir somente coisas em nosso favor é uma demonstração de um coração egoísta. Eu só estou preocupado comigo, eu estou preocupado somente com os meus próprios interesses, eu estou preocupado somente com o meu progresso, seja fora da igreja, nas coisas do meu trabalho, vida, estudos, em ser bem-sucedido, ou preocupado somente com os meus próprios interesses no meu crescimento espiritual. Não poderia ser assim, não deve. Nós que fomos salvos, temos Deus como nosso Pai, somos todos nós irmãos em Cristo e devemos então, nas nossas orações, em particular, orações comunitárias como a que nós faremos aqui agora, rogar também em favor de todos os santos, de cada irmão da nossa igreja. Será que você tem tido essa prática? Será que você na sua casa tem dedicado tempo a rogar também pelas famílias da igreja? Recomendo a você que, ao orar, clame pelas famílias da igreja. Lembre-se dos cabeças da família, dos pais, dos filhos. Rogue em favor. Você será grandemente abençoado com isto, e isto é algo que servirá para a prosperidade e avanço
crescimento, fortalecimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos chamados, meus irmãos, a assumirmos este dever e isto é grandemente abençoador. Amém. Vamos orar, meus irmãos.